Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vocês estão felizes? Sejam bem-vindos a mais um AbaCast aqui, o podcast da Aba Church Marlboro. Pois é, o Dia dos Namorados, que é o Valentine's Day, é 14 de fevereiro, coincidentemente, é a data de hoje. E nós aproveitamos aqui nos Estados Unidos para celebrar junto com toda a igreja os nossos casais por esse dia, o Dia do Amor. E nós estamos recebendo gente aqui boa. Fala aí, minha vida. Que surpresa agradável. Gente, nem estou acreditando que nós estamos tendo essa honra, esse privilégio de ter aqui conosco Pastor Alain e Pastora Graciele, gente. É muita honra pra nós. Até que fim. É nossa. Até que vim. E olha, eu já aprendi aqui, não é um casal cheio de graça, é um casal cheio da graça. Ok? E claro, também, paralelo a isso, o Sindicato dos Homens está completamente instaurado aqui, né? Estabelecido. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. O prazer é nosso, a honra é nossa de estar aqui com vocês nesse dia tão especial, né? Valentine's Day, onde eu ganhei presente. Uau! Ganhei presente. Eu nem assim, sabia, né? Ela mandou fechar os olhos, eu fechei os olhos, ela me entregou um negócio. Quando eu abri, era o presente dela que ela comprou. Né? E ela falou, obrigado. Eu falei, obrigado o quê? Ela comprou o presente. Nossa sorte é que as mulheres sempre têm uma boa memória pra tudo. Ainda bem que pelo menos não tem como reclamar do presente. Foi ela que comprou, né? Essa é a parte boa pra eles, né? Mas que bom estar com vocês aqui. O Sindicato dos Homens Casados é muito importante estar aqui também, porque eu acho que a luta que nós homens passamos no Brasil, aqui vocês também passam ainda muito mais, então é muito bom estar nesse momento importante aqui. E ele foi instituído agora em solo americano. Em solo americano e já com demandas, viu? Já muitos já me procurando a respeito de leis, porque tem leis que não fazem sentido aqui, entendeu? Porque lá no Brasil, o sindicato aprovou uma lei que o homem pode usar o shampoo da esposa. Oh, meu Deus. Só que lá o preço do shampoo da esposa para o homem é uma diferença muito grande. O shampoo nosso é E caro. quando eu falei aqui numa reunião, que eu tive já uma reunião do sindicato aqui, falou, presidente, aqui é a mesma coisa, não há tanta diferença, não. Tem que ser uma lei específica, né? Eu falei, então tem que mudar. Cada lugar tem a sua dor, né? A sua E realidade. aí já chegaram com as dores pra você, né? Muitas dores, né? Estamos aí. E temos uma lei, né? Aproveitando já do sindicato, falar da lei que já é a lei 8.530, no parágrafo, né? O parágrafo aí você define. Parágrafo único. Parágrafo único, ele é único para ser mais fácil, porque antigamente eu falava vários números, mas os homens estavam se perdendo nas leis, daí Então eu preferi ficou botar só uma essa. só com todas já incluso lá. Certo. Aí é o seguinte, bom, tem o visto de turista, né, que é 6 meses, né, mas aí a gente agora tá tentando aprovar uma lei do sindicato que é um visto especial para sogra e cunhado, né, para 5 dias, esses 5 dias. Graças a Deus. 5 dias, então dá para chegar, dorme o primeiro dia, segundo vai em algum parque, no outro dia vai, compra uma coisinha, no terceiro já se prepara para ir embora, dorme as mais um malas. pouco e já vai. Já Então vai. quer dizer, 5 dias já tá bom, entendeu? Um dia pra chegar, outro dia pra ir embora, tecnicamente 3 dias. 3 dias. Entendeu? Porque senão passar já começa a dar problema. Então a gente tá tentando aprovar essa lei aí, aqui em solo americano, e eu acho que vai dar certo. Muitos homens me pediram, a maioria não pediram pra falar no nome, né? A maioria é anônimo. Esse daí eu tô sabendo que até mulher tá aprovando essa lei aí. Sim, tem mulher também pedindo, Que tá né? pedindo. Mas pra que a sogra... mas é muito específico, Gra, essa lei, que é mais da sogra mesmo do homem, né? A mãe pode vir. Se for a nossa mãe, aí ela entra numa... Não, a gente tá a dando mulherada até green tá card amando pra ela. essa lei aí. É mais a sogra dos homens mesmo que a gente tá Entendi, restringindo, entendeu? Sei. Eu vou ter que entrar com o STF. Você acredita que ela criou o STF agora? É o Supremo Tribunal Feminino. Meu Que Deus. derruba as leis da gente. Ele faz a lei, eu vou lá e derrubo. Tá Porque vendo? imagina, olha o que ele quer aprovar. É uma luta, Meu nossa. Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Muito bem. Não, mas o pastor Alain, vocês não têm ideia. Ele entrando aqui nos corredores da igreja, ele já foi
ovacionado ali, teve gente quase se prostrando. Meu presidente. Meu presidente. Abraçando, que prazer. Eu falei, O ano gente, passado, eu fui na Disney, e aí passava assim, o pessoal, meu presidente. E eu falei, meu Deus, quem é essa turma que eu não conheço? E tirava foto na fila. Aí tinha gente que tirava foto só porque viu o outro tirando a foto, depois que descobriu quem que era. É o famoso presidente quem? da onde, Quem? né? Mas já que estão tirando o foto, efeito jejum, manada. Aí tudo que é lugar. Muito O povo, bem. quem é cristão, quem não é. O sindicato, ele alcança todos os homens, é uma forma de humor. Eu costumo dizer que o sindicato, ele é mexer mexer num ponto que às vezes vai dar briga. Então você só joga a lei lá, mas é uma coisa para depois o outro lado ficar pensando. Se me marcou, se me marcou nessa lei é porque fez tem uma história aí que nós temos que conversar, né? Coisa Então o sindicato é isso. Muito bem. Vocês são de hoje Sorocaba. Sorocaba, isso, interior de moramos São no interior de Paulo. São Paulo. Pastora Bom. do Rio, mas está em Sorocaba. Isso. E eu do interior, mais de São Paulo ainda. Muito né? bem. E morando em Sorocaba. Quanto tempo de casados? 22 anos de casado. 22. 22 anos de casado. E meu pai era pastor em São Paulo. Uhum. E eu tinha 15 anos, ele foi ser pastor no Rio de Janeiro, Petrópolis. Na igreja que a família dela era membro. Uau. Então eu tinha 15 anos, ela tinha 13 anos quando eu 12. conheci. Aquela, 12. Coisa de mulher, né? Mulher, ela corrige a gente numas Tecnicamente, coisas que não muda em nada pra quem tá ouvindo, né? Não mudou nada de 12 pra 13. Mas parece que se não for os 12... É que aí eu vou ficar velha vai mais ficar um mais ano. velha. Ah, né, entendi. pastora? É o não caso é de isso? Sara, né? É que Quando- tudo tem um detalhe. Os homens não se ligam nos detalhes. E a Exatamente. mulher gosta, a mulher é detalhista. Não, é o que eu falo. Depois que a gente casa, pessoal, até as nossas histórias não é nossa mais. A gente tem que deixar elas contar as nossas histórias, porque sabe mais da gente que a gente. Às vezes eu conto uma história olhando pra ver se eu tô certo, né? Pra ver se... Um dia eu tava contando uma história, ela fez assim, eu falei, o quê? É Não tô fiscal, certa. né? Tem Aliás, um amigo que diz que quando o Gênesis diz assim, far-lhe-ei uma adjutora, diz que a raiz do hebraico, na verdade, é historiadora. Far-lhe-ei uma historiadora. Exatamente. Sabe mais do que a gente. Eu falo que quando eu tô pregando lá na igreja, né? Ela senta no primeiro banco, ela é fiscal de mensagem. Ela fica ali analisando o que eu tô pregando, né? Aí um dia eu falei um negócio, ela fez assim, né? Gente, eu me desconcentrei, que eu parei o culto. Falei, eu errei? Eu falei o quê? Ela, não. Eu só pensei, como que você faz isso pra mim, ué? Eu tô pregando, você faz assim. Eu fui ler de novo o versículo pra ver se eu tinha errado, Meu né? Deus, que foi que eu Falei, fiz? gente, o que eu falei de bobagem aqui? Que a esposa tá... Então, Então vocês se auxiliadora. conheceram lá. Se Sim, conhecemos. na adolescência. Uau. Começamos a trabalhar, porque eu era filho de pastor. Então, filho de pastor, né? Eu fui líder em tudo, né? Só não fui líder de Filho de homens, pastor de em uma mulheres. igreja pequena, então você já viu. A gente, Gente, eu só não fui líder de mulheres, porque não precisou. De dança E de dança, também, porque né? tirando os dois, quando eu cheguei à Fez época de de ser tudo. de adolescente, fui adolescente, depois de jovem, depois de louvor. E a Gra vinha de uma família também de líderes, então a gente eu sempre trabalhei com ela na liderança de adolescente, a gente era líder junto, depois líder de jovens, então a gente sempre trabalhou com família, só que de lado diferente, né? Nós éramos de uma comunidade do Rio, onde tinha muito o abandono dos filhos. Pais separados. Pais separados com abandono real mesmo, assim. aham. Abandono, né? Então, a igreja fazia esse papel de ser casa para essa juventude. E nós Yes. trabalhávamos desse lado. E aí, depois, com a idade e tal, Deus pegou e nos colocou ao outro lado, tratando dos pais ao relacionamento do filho. Graças a Deus por esse acolhimento da igreja. E que Isso é muito momento que entrou essa leveza do humor, essa forma descontraída? Como que vocês foram percebendo e construindo isso? A gente sempre teve essa característica, assim, né? De Natural. É. E aí, quando fomos para Sorocaba, porque Deus nos enviou para Sorocaba sem a gente ter, assim, uma família lá. Deus só falou, vai, e a gente foi, né?
E quando chegou lá, ele começou a ministrar, nós já trabalhávamos com jovens, ele começou a pregar para jovens. E aí uma vez um amigo dele, né, vendo ele conversando numa roda de amigos, falando assim, igual, contando as histórias. Meu pai, ele era muito assim. Meu pai era um pastor que cativava muito a juventude. Era contador de história. Era aquele homem que após o culto ainda reunia. Aí ficava todo mundo lá. E ele, então eu aprendi muito com ele. Então eu gostava de fazer esse pós-culto. De estar sentado, a gente ir para uma praça, contar as histórias. E aconteceu alguma coisa, a gente depois aumentava a história lá, né? Um pouquinho mais, né? E quando eu vim para Sorocaba, eu tinha esse hábito também de conversar. E em um acampamento eu estava conversando com o pessoal. E o professor Nelson, na época, que é um palestrante, ele falou para mim, eu vi você ali com a juventude, o que você está fazendo... chama stand-up. Eu falei, há muitos anos atrás. Eu falei, não conheço, o que é? Eu falei, não, obrigado, sou evangélico. Aí ele, não, é isso aqui. Eu vou ter um evento chamado Altas Horas, Vida com Deus na Madrugada, igual da televisão, e eu queria que você fizesse um quadro pro stand-up. Aí eu falei, não vou fazer não dá certo, não, tal. Fiz, deu certo. E aí eu comecei a falar com jovens. É muito interessante isso, porque eu achava o stand-up muito sem sentido, só o humor por humor, sem uma ministração, uma palavra, tudo mais. Então não me encaixava nisso. E quando eu fui ministrar em uma igreja, Deus me trouxe à memória algumas dores do passado, de relacionamento meu com meu pai, que Deus me restaurou. E aí eu comecei no final a contar um testemunho de vida e ministrar. E muitos jovens começaram a ser impactados. Aí eu entendi, aí deu sentido. Porque para mim o humor só faz sentido se ele, no final, ele leva para algum caminho. Se não leva para nenhum caminho, rir por rir, você pode abrir aí a rede social e ficar rindo de tudo, né? E aí eu comecei a fazer vários encontros, congressos e tal. Só que naquela época não existia muito encontro de casais. Encontro de casais era jantar só, quando era o dia dos namorados. Era um evento bem esporádico no ano, aí começou a surgir. E o Cláudio Duarte também estava em alta. Foi quando o Cláudio Duarte também já estava mais em alta. Né? E começaram a me chamar. E eu ia fazer stand-up para casais. E eu sozinho. Aí eu ia, fazia tal. Só que a auxiliar nossa... a jurada que vinha com a gente, me dava nota na volta. Falava, olha, eu acho que esse aqui você falou isso, não precisava falar. Esse eu acho que você tem que falar mais. Tal, a produtora, né? Aí numa das voltas de viagem, eu falei, parando para tomar um café, eu falei, eu acho que você tem que falar também, ué. Eu acho que eu tenho que falar e você falar a sua parte. Eu falo da visão do homem e você da mulher. Que daí fica... Aí naquela mesma semana criamos o Casal Cheio da Graça. Liguei para todas as igrejas que eu tinha agenda. Falei, agora vai ser o casal. A gente vai fazer um teste aí. E entrou e nunca mais parou. Começamos a fazer o casal. Legal, isso já fazem 10 anos. 10 anos que a gente agora faz. Completa 11 anos. 10 anos que a gente faz. E todo ano muita agenda. Aí quando entra a pandemia... cancelou todas as agendas, foi uma coisa assim absurda, em uma semana, Meu Deus. Todas as semanas, umas 30, 40 agendas do ano canceladas, a gente preso em casa, e aí eu falei pra Gra, nós vamos ter que produzir conteúdo daqui, de casa, né? Vamos ter que gravar daqui. Foi quando também teve aquele boom dos vídeos curtos, né? Todo mundo começou a gerar conteúdo. Todo mundo conheceu a gente. Aí... Foi ali que Deus pegou e soprou o nosso nome através de vídeos. A gente estava gravando vídeos, aí entre um vídeo e outro, eu gravei um vídeo que não tem mensagem nenhuma nele, né? Que é a Gra falando assim, você já é um homem, você tem que crescer. Parece que eu tô falando com as crianças. Aí eu falei, nasci, fui lá, tal. O quê? Fiz pra ela. Eu lembro desse vídeo. Viralizou um absurdo, que esse vídeo me persegue até hoje. Uou. Às vezes eu tô em algum lugar, numa loja, vem alguém assim, veio um segurança de uma loja em mim e falou, o senhor vai lá? Eu falei, o quê? Aí ele... E eu, oi? Aí ele, desculpa, senhor, o senhor não é o cara do vídeo. Ai, que legal. Rodou. Só que ele fez
televisão conhecia a gente lá no Brasil, programa de TV. Rádio. E aí as igrejas começaram a conhecer o Casal Cheio da Graça. Né? O conteúdo que carregava. Sim. Aquilo ali sim. foi só uma locomotiva para carregar o conteúdo, né? Uma faíscazinha. Uma que faíscazinha, E são temas, assim, que são abordados de uma forma engraçada, mas que retrata a realidade, Sim. retrata o dia a dia e traz uma leveza para aquilo que, de repente, tornou-se um problema. Exatamente. E você começa a olhar por uma outra perspectiva. Poxa, isso aqui não precisa ser o lado tenso da história. Isso aqui pode ser o lado Deu leveza. cômico, engraçado, leve, né, de tudo isso. E a gente começou a gravar, porque nós falamos no stand-up sobre isso, né? Falamos de cotidiano, de diferenças que há entre os homens e as mulheres. E no final a gente sempre encerra como lidar com todas essas diferenças. E aí a gente começou na internet transformar esses trechos do stand-up em vídeo, em situações mesmo, né? E aí as pessoas começam a se identificar. Então, quando você vê... Oi, eu faço isso. Meu marido é assim. E aí gera essa coisa de meu marido envia. é assim, meu marido é desse jeito. É porque não pode jogar bola. Tem um vídeo lá que a Gra chega e fala assim, quando você for sair, você joga o lixo fora. Daí eu falei assim, eu jogo se eu quiser, né? Ela, o quê? Eu falei, não, mas eu quero. Calma, eu quero. Pera aí um minutinho, a gente já vai jogar. E é legal que os comentários ou até se tornam sugestão, né? Sugestão. São sugestões, pautas. Olha que o cara... É legal isso. Muito comentário. Todo vídeo nosso tem muito, mas muito comentário. O povo gosta de comentar. E Não tem parece hater. E parece que Não assim, tem hater. eles falam assim, eu Graças a preciso Deus. fazer o comentário melhor. Aí eles pensam, elaboram, porque tem cada comentário. Tem um amigo meu que falou, Alan, eu fiz um comentário num post seu que tem 3.000 curtidas no meu post. No eu nunca post. tive um comentário com 3.000 curtidas e 60 comentários do meu comentário. Ele falou assim. Olha que interessante. E o pessoal vai escrevendo, vai comentando e vai dando ideia. Tem gente que escreve pra gente, tive uma ideia, tal. E a gente vai analisando, né? O dia a dia das pessoas e vai criando essas... E gera uma identificação, né? Uma conexão. Uma conexão. Não é só minha realidade. Não. Não, peraí. Não é só eu que passo por isso. Exatamente. Então quer dizer que todos os... Porque aí a mulher pega, olha lá. Não é todo marido... Não é só o meu marido que faz isso. Não é só a minha esposa que faz isso. É o modelo de fábrica. Aí eu já tava aí já o Casal Cheio da Graça com as palestras, stand-up, eu tava em casa. Aí quando teve a eleição, que o Bolsonaro perdeu, aí começou a falar sobre o sindicato. Que o sindicato agora ia voltar a ser cobrado, tudo mais, porque não era e tal. E televisão, uma semana falando isso. Aí eu assisti uma reportagem sobre o sindicato. Mas não é que eu fui procurar. Tava na TV, porque eu tenho a mania de chegar em casa, que minha esposa não gosta. Eu chego em casa, eu ligo a TV, Pra não sento assistir. e fico no celular. Aí ela Pra fala, quem pra ligou que a a TV? TV? Eu falei, não, pra casa entender que chegou gente. Porque, Pra senão- avisar pros pra avisar- mosquitos que tem gente Pra nessa avisar casa. que tem uma vida aqui dentro agora, uma TV. Consegue desligá-lo, parece que não tem ninguém. Né? Aí, por que o sindicato? Falou, por que tem o sindicato? Aí o rapaz falou assim, o sindicato, ele traz voz a quem não tem. E eu tava no sofá. Traz voz a quem não tem? Falei, é nós homens, coitado. Que precisa provar. Fui, procurei nas redes sociais, não existia nada de sindicato, nada. Criei o sindicato. Eu lembro que no dia... Falei, mas o que eu vou fazer com o sindicato? Eu vou ficar fazendo o que com o sindicato? Falei, não, eu vou misturar as coisas, que eu vou aprovar a lei. Aí eu gravei as 10 leis que eu inventei na hora. O estatuto. O homem pode ir de chinelo no shopping, estatuto. Pode usar a mesma camisa. Pode usar a mesma camisa. Ir na casa da sogra é facultativo. e tal. Aí explodiu também. Só que daí Mas é muito criativo, muito E ele inteligente. chegou para todos os homens, né? Então, muita gente, cristão ou não, conhece o sindicato. E eu não quis abordar como pastor, né? Então, toda a caixinha eu já falo, presidente. O pessoal me chama de presidente porque eu falo presidente todo vídeo. Presidente. Pra não ter, às vezes, a pessoa... é coisa de crente. Não vou assistir. Não, então é presidente. Isso. Depois conhece o pastor, É. né? E
Aí, através do presidente, eu consegui trazer todas as coisas que os casais, homens, reclamam. Ah, presidente, aprova uma lei aí que eu não sou obrigado nas minhas férias fazer reforma em casa, pintar a casa, trocar lâmpada, tal. Daí eu já, vou anotar. E eu coloco lá, pessoal, qual lei que vocês querem que aprova? Vem 300 leis. Aprova uma lei pra mim aqui que eu posso ficar 2 horas no sofá pelo menos. Aprova uma lei. E é muita. Que legal. E aí, então, são as... eu não invento leis, são as leis que As eles demandas mandam. que o povo traz. Eles mandam essas leis sensacional. pra gente. Esse mês agora, muita gente... Presidente, o senhor tem que agora aí criar uma lei que no carnaval é proibido manutenção elétrica, hidráulica. Minha esposa já está querendo fazer reforma descanso. Daí eu já entrei. Né? Aí tem o comunicado, né? Comunicado importante do sindicato. E as mulheres escrevem assim, impressionante que ele fala sério, né? Como se fosse verdade. Porque parece que é verdade, Tanto que a lei existe mesmo. Tanto é que já teve homem que parou na rua e falou, ô presidente, tudo bem? Como é que eu faço para sair do sindicato que eu pago e filiar? E eu fiquei um tempão com ele para explicar que não existe, que é uma brincadeira, que o cara queria passar o sindicato pra gente. Sensacional. Mas essa questão da roupa, de usar sempre a mesma roupa, se deixar todo dia, todo domingo. É que o homem... Fala em inglês. Não, parece que vira o uniforme deles, tudo tão prático, né? É tão prático. A roupa já tá acostumada com a gente, já tá em encaixa uso. direitinho. Eu costumo o falar... sapato, faz a curva já no pé direitinho. Tem homem que você reconhece ele pela camisa, né? Não viu nem o rosto passar, mas você viu a camisa passando pela janelinha. Assim, você fala, o João já chegou. O homem, ele olha a camisa quando vai guardar, ele pensa, não sujou, não precisa lavar, mas também não tá nem tão limpa para voltar pro guarda-roupa. Aí a gente coloca na cadeira que tá dizendo que é o seguinte, roupas em uso, que a qualquer momento ainda pode usar. Não é fácil pra gente. Não é. Tem que fazer uma análise, Não. né? Então a gente Entendi. coloca ali na cadeira porque a qualquer momento ainda pode usar de novo. Meu Deus, veja o que é os Tá profetas. vendo? Veja o que é os O problema é que Minha quando a vida gente vê, tem 5 camisas revelada nessa aqui. cadeira. Aí, quando a gente vai na cadeira, não tá mais lá. Cadê? Tá no cesto. Aí já começou a sujar. Que daí juntou agora. Só que aí com as o outras. homem... Tá sujo? Não, porque sujeira pra homem é lama, graxa, tinta. Aí ele pega no cesto essa roupa pra poder usar e falar que tá limpa. O homem pega, daí a esposa tem esse negócio assim. Ela fala, um dia eu botei uma roupa, ela falou assim: você já usou essa roupa essa semana? Eu falei, viu, eu já tô em outra cidade, é outro lugar que eu tô, né? Aí ela falou assim, mas a turma repara. Eu falei, quem é que repara? Porque eu tenho 45 anos e eu nunca participei de uma roda de conversa que o papo fosse, você viu que o Paulo tá com a mesma camisa semana passada? Olha, eu nunca participei de uma conversa dessa que eu não lembro da minha, vou lembrar da dos outros. E ela falou pra mim um dia atrás assim, nós vamos viajar, precisa comprar roupa nova. Eu falei, aonde nós tá indo? Todas as roupas nossas é nova. Porque ninguém vai saber que ela é nova. A roupa nova, né? Compra pro mesmo lugar que nós mora. Que daí as pessoas sabem que são novas. Mas aqui, você sabe se essa aqui é nova? Pra você é nova. Primeira vez que você tá vendo eu com ela. Então eu falei, não existe roupa nova pra viajar. As nossas vidas novas naquele lugar. Mas aí, por isso que a mulher, quando vai viajar, a quantidade de roupa que leva... Parece que tá indo embora de casa. Já ao contrário do homem, que leva 3 camisetas, 2 bermudas. Hoje ele teve que ir pra comprar calça, porque não trouxe calça suficiente. Não, pra mim é suficiente. Ela que não tá se incomodando. Que por mim eu volto com a mesma, do mesmo que eu vim. Resolvido. Resolvido. Nós tivemos um episódio engraçado aqui na igreja, que a história do Benhur era o tênis. Que ele usou, acho que uns 2 anos... Teve uns 3 anos ele usou o mesmo tênis. Confortável. O Chesley, né? O Chesley deu um tênis pra ele. Bom, todo culto ele tava com aquele tênis no pé. E 2, 3 anos ele não tirou esse tênis do pé. Aí um dia teve um batismo, ele entrou no tanque batismal. Na piscina, a gente tava batizando na piscina. Foi numa casa, né? Numa piscina. Casa. Ele entrou com o tênis e o pessoal olhou e falou assim: amanhã tem culto, domingo. O rapaz que me deu o tênis, que é o Chesley, ele mesmo falou assim: agora ele tira. Agora o tênis não vai aguentar. Não é possível. Entrou na piscina. Entrou, é sábado, domingo de manhã tem culto, esse tênis não vai secar. Não vai secar. Pois secou o tênis.
Ele colocou na secadora. E No domingo domingo ele tava com o tênis da igreja. Você acredita que teve um rapaz que falou que sumiu o tênis dele. Aí ele foi buscar a esposa no hospital, que ela trabalha lá, e ela demorando. Ele na recepção, ele viu que estava tendo um bazar beneficente, assim. Ele falou, gente, eu vou ali dar uma olhada. Quando ele olhou, ele falou assim, não acredito, achei um tênis igual o meu. E Que comprou. sumiu. Comprei um. Aí comprou. Quando ele entrou no carro, ela falou pra esposa, você não vai acreditar. Sabe aquele tênis que eu não tava achando? Você acredita que tem um vendendo aqui, eu comprei? Ela falou, fui eu que dei, eu não tô acreditando. Ele comprou De novo. tênis, que foi ela que deu sem ele ver. Eu falei, tá vendo? Livramento? Deus te abençoou. Ele falou assim, agora é meu 2 vezes, né? Porque comprei 2 vezes o mesmo tênis. Eu falei, gente... Você sabe que o pastor Zé Carlos, o nosso pastor de honra aqui, ele fala que quando tem alguma roupa da Salvelina que ele não gosta, então ele fala assim, eu vou arrumar seu closet. Vou arrumar, vou deixar bem bonito, não se preocupe. Aí ele diz que tira todas aquelas roupas que ele acha feio e manda tudo pro Salvation, que é a doação, né? Aí ela vem, nossa, mas eu tô procurando. Ele, olha, também não vi. Aí, Ele faz isso? Ele. A Gra já fez. Esse daí, ele tá no Sindicato das Mulheres. Não. Mas ele já foi mordomo de família de judeus, que ele arrumava a mala da família para viagem. Ele arrumava a mala do casal da casa, ele é mordomo. Então ele tem essa coisa de, eu vou cuidar da sua roupa. deixar entendeu? Não, eu um dia cheguei na igreja e vi um rapaz com a minha camisa. Aí eu falei, ô Bruno, tudo bom? Ele, bom. Falei, eu te emprestei quando? O culto rolando assim, e eu falando com ele. Eu te emprestei quando a camisa? Que eu não lembro. Você foi lá em casa? Ele falou, não, pastor, você não emprestou, não. Eu comprei no bazar aqui da igreja, tava vendendo. Falei, não, mas não fui eu que dei, viu, Bruno? Olha, tudo amor, carinho. Quando acabar o culto, você me devolve. Ele falou, olha, pastor, eu paguei. Falei, quanto você pagou? Só pra saber. Ele falou, R$3. Falei, R$3? Que coisa boa, né? Uma camisa dessa por R$3, né? Aí a gente discutindo assim, aí o louvor, vamos chamar o pastor. Eu quase falei, canta mais uma música que eu tô resolvendo um negócio aqui. Eu preciso ter paz pra subir aí, né? Daí subi, ele olhando pra mim. Jesus. Aí eu olhei pra ele e falei, irmãos, vamos cantar Restitui, eu quero de volta que é meu, porque eu perdi uma camisa. Ele, ó, saiu com a camisa. Falei pra Gra, coragem. Que eu não tenho essa coragem de dar a roupa da minha esposa sem falar com ela. Imagina chegar num lugar, ver todo mundo, ela com a blusa, tudo mais. Tem uma nova que ela fez. Eu comprei da outra vez que eu nos Estados Unidos um sapato muito confortável. Gente, muito bom, não precisa amarrar, ainda mais eu que... Eu no peso que eu tô, se eu abaixar eu não volto mais. Eu tenho que encaixar o pé e tal. Aí eu falei... Eu não tô achando meu sapato, quero viajar, quero ir com ele. Ela, tá por aí, não acho, por aí, não é? Aí eu agora achei na loja, comprei outra. Ela falou, ainda bem que você comprou, porque aquele eu joguei fora. Eu falei, mas você falou que tava por aí. Ela falou, então, está por aí, em algum por aí lugar no de Sorocaba, né? Mas eu falei, olha só, coragem que a mulher tem com a gente, né? Super comum isso, normal, Não, e o pastor Zé Carlos falou assim, meu medo é algum dia essa roupa que foi pro Salvation, ela vai encontrar alguém na rua usando. Qual vai ser a reação dela? Não, eu acho interessante essa paranoia, o Alan né? encontrou. Eu encontrei. O Alan até pediu, Gra, quando você for doar, não doa mais na nossa igreja, que aí não corre o risco de eu ficar vendo a roupa. Não, que... E às vezes eu monto minha mala, ela fala, deixa eu dar uma olhada o que você tá levando pra ver se tá certo. Refaz toda, tira tudo, encaixa tudo. Um amigo meu que falou que ele foi para o interior de Minas visitar os parentes e ele não levou calça. Ele não queria levar calça, né? Aí a mãe falou assim, lógico que tem que levar calça. Morre alguém, imagina você no velório de bermuda. Quer dizer, ó o pensamento... da mulher lá na frente, né? Porque até mulher então eu não... pensa em tudo, ela é Mas eu não tô prevenida. pensando que eu tô indo pra velório. Até então eu tô pensando que eu tô indo... Descansar, mas ela já tá com um look... Opa, tá faltando uma calça aqui. Morre, imagina, sem graça, ele de bermuda. Mas você sabe que essa questão do homem levar pouca roupa na mala também é providencial. Lógico. Sim. Porque a mala da mulher nunca fecha. Nunca. E ela sempre coloca coisas... O estojo de maquiagem, por exemplo, Não. tem que ir Vai pra pra ele. mala. Hoje não, aquilo lá tinha que ser calçado. considerado uma mochila de maquiagem, né? Porque
é um negócio desse tamanho É aqui. quase uma bagagem extra. É uma bagagem extra, assim, que você fala, meu Deus, porque para nós é só um gel e pronto, já tá pronto. Ali tem isso, que a gente se Que perde. legal. Então, já pensou se o homem leva muita Não roupa? dá. Aí onde que a gente ia colocar? Não ia dar, né? Tá Ia certo. ter que arrumar outra mala. É, porque o homem, se deixar por ele, ele coloca a roupa dele numa mochila ou uma sacola retornável do mercado. Mas aí, na volta, não ia caber o nosso estojo. Então, eu sempre falo, leva a mala, né? Que aí sobra o espaço para minha bolsa de E tem a maquiagem. compra da viagem também, Ixi, né? verdade. Não, eu vou falar pra você, ainda mais quando vem pra cá, não pode entrar em nenhum lugar pra nada, viu? Tem que ir no foco, senão compra tudo, depois tem que ficar arrumando bolsa, achando espaço pra caber tudo, né? Eu acho que foi essa semana que você postou, né? Ela me chamou pra ir na farmácia pegar alguma coisa e fui enganar. Não, foi. Esse foi um vídeo que a gente tava numa das cidades que eu falei pra ela, nossa, eu preciso ir no shopping ali. Ela falou, ali no shopping tem uma farmácia, só que ela entrou pelo lado da loja. Comprou 2 camisas, uma blusa, ai que bonitinho, e meu remédio mesmo não achou. Aí eu falei, isso foi um golpe que eu caí, mas muito bem caído, né? Aí eu tava sem capinha no meu celular hoje, eu falei pra ela, preciso comprar capinha. Não, vamos ali na Marshall tem. Eu falei, não sei se vai ser válido ir lá não. Acabou que eu entrei, a capinha eu não comprei, mas roupa Não comprou de tinha. novo. Pra ele. Oh, Pra ele, meu viu? Deus. Como Mas que é eu sou? casamento, né? Casamento é assim, né, pastor? É a nossa luta diária mesmo, mas no final dá tudo certo. São indivíduos muito diferentes, Muito. se ajudando, né? É um ajudando o outro. Essa tem que ser essa aí. Nessa, tem que ajudar. nessa ida de vocês pelas agendas, Brasil e outros lugares, como que está a demanda das igrejas? Por exemplo, vocês vão para eventos, tem pedidos específicos de pastores, assim, nos ajude, nossa luta aqui com as famílias, com os casais em particulares, como que está essa questão da relação, muita questão de, como é que está a questão de divórcio, como que os casais estão enfrentando isso, porque são dias muito difíceis, né? Sim. É. Sempre tem, né? Às vezes o pastor chega e fala, nossa demanda maior aqui é essa. Mas no geral, pastor, as pessoas elas casam muito despreparadas. Então elas já casam com o pensamento de que se não der certo, separa. Né? Não tem mais aquela coisa da renúncia, da entrega. Ainda hoje na gravação que a gente estava fazendo a gente estava falando sobre isso, né? Porque o casamento, ele exige isso, né? O amor exige isso. Né? A Bíblia fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho em sacrifício. Então, o amor é uma entrega que exige um sacrifício, uma renúncia. E as pessoas não querem isso. Então, entram em um casamento sem querer se renunciar. Elas entram no casamento pensando assim, eu quero ser feliz, mas elas não pensam, eu vou fazer o outro feliz. Aí elas não querem oferecer, não querem se entregar, não querem ter um sacrifício. Então, é um despreparo. Então, eu acho que hoje, assim, já foi um passo muito grande da igreja começar a trabalhar com casais, porque há uns anos atrás isso não acontecia. Então, hoje a igreja já olha e já estrutura isso. Mas eu acho que agora a gente precisa dar um outro passo, que é trabalhar com o antes, né? Em preparar esse jovem, esse adolescente para o casamento. Porque hoje, o que a gente faz, a igreja faz, é consertar o carro com ele andando, né? Você oferece ferramentas e você vai tentando consertar com as coisas funcionando. Já está no casamento. Mas quando a pessoa tem um preparo anterior para isso, né, para ser mãe, para ser pai, para ser esposa. Para ser esposa, a gente se prepara para tanta coisa. A gente estuda para ser profissional, para ser músico, para tanta coisa, mas para isso não. Eu vejo uma coisa que eu percebo em muitos lugares é homens despreparados, né? Na verdade, não homens, né? Meninos ainda, né? Muitas das vezes por causa mães muito fortes, mães que são muito fortes
E elas conseguem até administrar o relacionamento do casamento após. E ele deixa porque, na verdade, ele nunca chegou no nível de homem. Ele sempre foi um menino. Yes. Então, por ele ser um menino, a mãe, ela se sente ainda responsável em ter que cuidar naquele passo ali. Ainda. E aí, a esposa está recebendo um menino. Não é um homem. Isso é uma realidade muito séria. É uma realidade que acontece muitas vezes. A gente chega e fala assim, pastor, aquele rapaz ali, ó, ele chega em casa, ele entra no videogame dele, ele fica jogando a madrugada toda, pede pra esposa fazer um lanchinho, botar ali na mesa para não atrapalhar, e no outro dia ele sai para trabalhar. A vida dele é isso aqui, um videogame. É uma coisa, mas é o quê? É uma coisa que na casa dele era normal, era comum, não ajuda. Eu falava numa conversa que estava falando sobre hombridade, que aí, isso que a Gra falou, é da gente, às vezes, dar um passo atrás e começar a cobrar o pai e a mãe no ensino. Porque quando você tem um filho homem e ele na juventude, adolescência, você fala, filho, deixa eu te falar uma coisa. A mãe não carrega peso. Quem vai carregar sacola, quem vai fazer coisa é eu e você. Nós somos os homens daqui. É nós que temos que carregar o peso, é nós que temos que proteger. Quando a gente ensina isso um filho, quando ele vai para o casamento, já tá certo. Porque ele já acostumou com isso, é normal. Agora, numa casa que ele não carrega nada, não faz nada e é comum, quando ele chega no casamento, ele acha que o normal é isso. E aí sobra para a esposa. Aí nós depois temos, né? Aí a igreja tem que vir para tentar corrigir aquilo. Que fala, eu não sei o porquê. Não, peraí. Quando ele era solteiro, ele era assim. Que nem um filho solteiro, que ele já aprende que ele tem que pagar conta em casa, que ele tem que pagar uma conta de casa. A responsabilidade, né? E eu costumo brincar. Não pode ser internet, porque a internet é a única coisa que ele tem interesse em pagar. Que é benefício dele. Yes. É dar uma conta que ele não tem interesse algum, que, tipo assim, na cabeça dele não tem benefício. Eu quero que você pague o gás. Mas gás? Eu nem uso gás. O gás. Porque a internet... Porque se a gente ensinar ele a pagar a internet, ele vai entender que é muito bom pagar aquilo que satisfaz ele. Então, quando chegar no casamento, ele só paga o que satisfaz ele. E aí, quando você começa a mexer nessas coisas, nesse jovem adolescente, ele, quando chega lá na frente, ele tá legal. Então, hoje, nós estamos tratando de casamentos que o homem ainda não se tornou homem, é um menino ainda. E tem a mãe ainda para defender. Não, qualquer coisa, vem para cá, eu venho aqui. Só que daí faltou o quê? O pai em cena. Semana passada essa semana eu falava sobre isso. O papel do pai e da mãe. Eu falava assim, a mãe, ela tem a força de trazer o filho até o peito. Que traz aconchego, acolhe e alimenta. O homem, o papel dele é botar o filho no ombro. Para que ele tenha uma visão além do que o pai está enxergando. É para ele falar para o filho, eu cresci até aqui. Agora você vai além. Então eu estou colocando você acima de mim porque eu sou o único homem aqui na Terra que eu torço para que você cresça mais do que eu. Então eu coloco você em cima. E aí falta esse homem. Então o filho só fica no colo. E aí ele faltou esse outro que desafia. Olha para o horizonte, olha para... O mundo não acaba naquele muro ali, olha além do muro, a vida tem esses desafios. Só que falta esse homem para fazer isso na vida dele. Aí quando ele vai para o casamento, o que ele quer da esposa? O colo da mãe, não quer o desafio de vencer. Então essa é uma grande demanda hoje dentro dos casais. Eu digo que para nós aqui no Norte América, isso parece que se potencializa ainda mais. Porque muitos pais que vieram de uma situação difícil no Brasil, eles querem poupar dos filhos qualquer desafio. Então, ele super protege, ele enche de coisas, como se isso fosse suprir a falta do que ele teve. Foi a carência dele. Mas não é a realidade do filho, nem tampouco a carência do filho. Então, é uma realidade aqui, para nós aqui, desse pai que tenta super proteger, poupar de qualquer desafio. E a gente está vendo uma geração de meninos moles
que não tem atitude, fragilizado, tem medo de tudo. Despreparados. Sem presença de masculinidade. Sim. Para governo, para proteger a casa, para manter a casa em segurança. Não no sentido bruto da ideia. Sim. Porque quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, a manifestação da divindade de Deus, né, tripartida, né, o homem é corpo, alma e espírito, e Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Deus, ele representa a força da paternidade, o Espírito Santo, ele representa a força da maternidade, que é o aconchego, o consolo, e o Filho é o Filho. Então, quer dizer, nós temos uma paternidade, uma maternidade, a manifestação do Filho. E tem até um texto que eu citei agora de manhã, num vídeo que eu mandei para a igreja, sobre Gênesis 2:1. Então, num princípio, Deus criou os céus e a terra e o seu exército. Então, quem é esse exército? Esse exército está no Filho, são os filhos. Mas o que esse tempo precisa fazer? Porque a ideia é antiga. A Bíblia diz que Faraó mandou matar todos os meninos hebreus do sexo masculino imediatamente, porque ele temia o número de meninos homens nascendo. Então, quer dizer, logo eu tenho... Esse povo vai ter uma geração de um grande exército de homens contra mim. A ideia hoje é a mesma, que é matar completamente esse menino através da ideologia, da educação, da escola, da universidade. É triste quando a gente vê, tem alguns vídeos que mostram, né? O filho chegando na Universidade Pública do Brasil. Dali a alguns meses, Já era. totalmente descaracterizado, longe da sua masculinidade original. Então, não tem um pai para proteger essa casa. Tem uma mãe ideologicamente feminista e completamente anárquica, né? Toda cheia de... que vai naturalmente comprometer tudo que é família, inclusive a igreja, que é Cristo, o menino, o corpo. Né? Então, isso é uma ação maligna. Sim. E, pastor, quando Deus ele cria o homem, ele dá uma função que é governar. Então, o diabo ele quer exatamente matar esse governo, porque um país sem governo, uma cidade sem governo, uma casa sem governo, é algo desgovernado, é algo sem controle, não tem o controle. Então, assim, se esse governo foi dado ao homem e ele se isenta desse papel, ou seja, a sociedade está sem controle, a casa está sem controle, a igreja está sem controle. E é exatamente isso que o diabo quer. Anular esse papel, essa função que o homem tem, né, no mundo. Então, ele vai atingir, ele quer destruir o quê? O homem. Normalmente eu digo aqui, quando uma mulher vem para a igreja... vem ela no máximo 1 ou 2 filhos. Sim. Mas quando um homem se levanta para vir para a igreja, vem ele, a mulher, os filhos, a mãe, o avô, o cachorro, o papagaio, ele traz todo mundo. Ele levanta na casa, levanta que nós estamos indo para a igreja. E todos irão. E todos irão, exatamente. Então, essa voz de comando, ela não está sendo ouvida. Essa direção, então, né? esse é o grande desafio hoje, que eu percebo nos casais, né? E até casais que já estão casados há muito tempo, ao passar do tempo, eles se perdem também nesse relacionamento a respeito disso. E o homem, ele acaba, depois de muito tempo de casado, às vezes ele acha cômodo a esposa resolver todas as coisas, né? Eu costumo falar que a responsabilidade da direção é do homem. A esposa, ela pode dirigir numa longa viagem, mas é um processo, enquanto você descansa, porque depois você volta. E tem homens que foram pro lado para descansar e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Porque ele achou cômodo ela dirigir. E ainda criticando ela. Ela tá fazendo um trabalho que não era dela. E ele tá ali do lado, deitado, dando palpite. Não, eu acho que você está errado, mas quem era para estar aqui é você. Né? Eu estou aqui cumprindo um papel que era seu. Você está cansado, você foi descansar e eu assumi. Mas tem homens que vêm para esse lado, né? Quando não estão no banco de trás. Né? Que no banco de trás não está fazendo nada, não está nem auxiliando nada. Só está lá atrás. Só figura. Só curtindo a viagem. Né? E quem está guiando muitas das vezes é o filho que está sentado no volante guiando essa casa. Quando essa casa perde isso, alguém vai ter que dirigir essa casa. Alguém vai assumir o governo. Alguém vai assumir o governo. Às vezes não é nenhum deles. Né? E eu acho também muito interessante porque às vezes, na falta do marido
tomar atitude, a mulher ela toma atitude. É. Aí esse mesmo homem fala, ah lá, tá vendo? Quer tomar a frente. Não é que quer tomar a frente, porque ou ela toma a frente, ou todo mundo vai morrer. Né? Então, Você já fez o Legendários? fiz. Já fez? Foi Então. muito bom. Então tem vários momentos interessantes, claro que a gente não pode dar spoiler. Sim. Mas o mais clássico de todos, porque eu fiz e já tenho 3 serviços que eu vou. Pelo menos 2 vezes por ano eu vou e sirvo lá na Força Selvagem da Flórida, Sim. em Miami, onde eu fiz. Você fez no Brasil? Foi no Brasil. Tá. Foi. Mas o momento mais clássico, assim, que eu acho mais incrível, e agora servi de novo agora, em fevereiro, porque lá a Flórida sofreu o impacto desse inverno aqui. Caiu um tempo de frio lá na Flórida que nunca existiu na Flórida. Olha. Foi desesperador que nós enfrentamos lá nesse top. E o mais clássico, porque tudo comunica você o cuidado com a família e a sua responsabilidade qual é realmente a sua luta legítima. Quando é que você vai proteger quem você tem que proteger. E o exemplo clássico é a mochila. Porque a mochila, ela é, em um determinado momento dos Legendários, apresentado como isso representa a sua família. Né? Você vai ter que chegar com ela até o final. Em que condições você vai levar ela, né? E aí tem um momento de uma inspeção. E na grande maioria das vezes, algumas mochilas, porque a mochila é do homem. E aí ela vem com um excesso de peso e com uma série de coisas assim que não precisava estar lá. E aí quando passa pela inspeção, que está tudo errado, o que não deveria estar na mochila vai ser tirado. E esse homem vai ser confrontado. Cara, é fantástico. Quando o cara fala assim, o homem fala assim, cara, essa mulher é maluca. Olha aí o que essa mulher botou aí, cara. E agora como é que eu vou botar isso aí dentro desse negócio aí? Porque mandou essa mulher, falou isso. Aí, geralmente, o chefe pergunta assim, de quem que é essa tribo, senderista? De quem que é essa mochila, senderista? Ah, essa mochila é minha. Assim, quem preparou a mochila? É aquela louca da minha mulher. Né? Aí eles têm que ouvir assim. Então, por quanto tempo mais a sua esposa tem que fazer o que é da sua responsabilidade? Por mais quanto tempo a sua esposa tem que fazer coisas que você deveria estar fazendo? Que deveria ser simplificada pela sua capacidade, homem, de gerir, resolver e simplificar. Porque parece nada, mas geralmente é assim. Quer dizer, às vezes a mulher fez a mochila pelo carinho de protegê-lo, sem saber o que ele vai enfrentar. Só que quando isso acontece, na grande maioria das vezes, ela é penalizada. Eu já vi amigos meus, assim, eu passar na casa de amigos antigos meus, e ele falar assim, filha, cadê meu sapato? Aí ela traz o sapato, quem falou pra você que eu quero esse sapato? Eu quero aquele sapato. Você nunca sabe o sapato? Cara, o sapato é seu, vai buscar o sapato. Entendeu? Então essas coisas de inversão de valores e esse desgaste da relação e essa forma de homens que vão perdendo a sua posição, porque a gente sempre fala aqui, né, que o homem foi criado para resolver problemas. Se ele não estiver resolvendo um problema, ele é o problema. Bem Isso aqui é a nossa fala aqui. O homem foi criado para resolver problema. Essa, né? Ok? Entendeu, né? Para resolver problema. Se ele não está resolvendo o problema, ele é o problema. Às vezes a casa tá em paz, ele chega, começa, o problema chegou. Aí a paz foi embora. E ele mesmo fala depois, vocês precisam orar, mas precisa, mas o problema é você. Então, assim... E uma geração, eu vejo assim, de mulheres sobrecarregadas. Sim. Porque elas estão ocupando uma posição que não é delas, não a favor de Deus nesse lugar, porque não pertence a elas. Sim. E ela, por tentar manter a casa viva, porque a função do homem, enquanto sacerdote, ele precisa receber de Deus esse governo, essa autoridade. A função da mulher é manter aquilo que ele traz de Deus. Então, a função dela é manter em segurança aquilo que ele trouxe de Deus para aquela casa. Então, que isso não se perca diante da casa. Essa casa vai ter que se manter em um ambiente confortável, agradável, o cheiro da adoração, o cheiro da presença de Deus dentro dessa casa. Mas quem trouxe? Ele. Mas para isso ele tem que trazer. Um dia um homem veio reclamar comigo, falar sobre várias coisas, porque atendimento de casais é muito interessante, né? Quando você divide e cada um vem contar a história, né? Uma vez veio contar a história, o rapaz contou a história que quando ele me contou tudo... Depois a gente tem contado os mais engraçados. Não, quando ele me contou tudo,
Eu só não tive coragem de falar pra ele. Mas eu falei, meu Deus, ele casou com o diabo. Porque, meu pai amado, misericórdia. Fiquei com dó dele. Depois, quando eu fui falar com a esposa, eu falei, nossa, coitado, ela casou com o diabo. Eu fiquei com dó. Eu falei, gente, mas quem que é quem ali? Porque Quem é o diabo cada um dessa tem o diabo nessa história, porque cada um tem a sua história, né? Porque cada um... E aí teve um que falou assim, porque o dinheiro que entra vai pra ela que agora quer administrar, ela que administra, paga as contas. Eu falei pra ele, quanto você paga da água? Ele falou, não sei. Eu falei, que dia vem essa água? Eu não sei. Eu falei, a luz. Ele falou, você não sabe quanto você gasta, quanto você paga, você tá querendo gerir a finança? Se deixar na tua mão, você sabe pagar tudo, os dias que tem que pagar? Ele falou, mas eu vejo, eu falei, vê nada. Agradeça a Deus por ter uma mulher que tá administrando dinheiro direitinho, porque tem homem que não pode ter dinheiro na mão mesmo, não, Se tu botar a mão no dinheiro, ele não vai pagar as coisas, ele vai esquecer, eu tinha que pagar a luz. E aí o cara reclama de algo. Ele quer o poder de algo que também ele não sabe administrar. Então eu tenho que saber, você quer cobrar isso aqui? Então tá, vou jogar a pasta aqui agora de conta, a partir de hoje é você. Você vai aguentar? Porque eu sei fazer, mas você quer assumir? Então tem coisa que eu falo, deixa aí, tá tudo bem, vai pagando a conta aí. E é assim mesmo, não é uma coisa simples e também não é algo fácil, mas algo que tem que ser feito, que é governo. E exige sacrifício, disciplina, propósito, intencionalidade em tudo que a gente faz. Então não tem uma coisa simples. É isso mesmo, é lutar, é manter em segurança, é proteger casa, manter casa segura, estável, fortalecer o nosso exército. Quem é o nosso exército? Filhos, estrutura, finanças, condição de qualquer eventualidade poder resolver e tal. Não é fácil, é desafiador, mas é assim. Eu acredito que o governo, ele não é apenas você fazer tudo, mas você identificar o melhor de cada um e dentro da expertise de cada um, você administrar. Então, ser governo, para mim, na minha casa, não é eu fazer tudo. É eu entender que se a expertise dela é a finança, então ela faz a finança. Se de relacionamento, para agregar, eu que faço essa parte. O governo é esse, né? É igual à igreja. O papel do pastor não é ele fazer tudo, é ele achar as pessoas certas que fazem as coisas certas, cada um na sua posição, e proporcionar para ele, é colocar segurança ele aqui, vamos lá. Você nasceu para fazer isso aqui, você vai fazer isso. Porque tem gente que às vezes, até falando de igreja, que às vezes não está indo bem porque está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. E é muito bom para fazer outra coisa. Exatamente. É que nem, né, não adianta você pegar que nossa igreja chama diácono, né, da porta. Não adianta você pegar um diácono que não gosta de gente, para ficar na porta. Pessoa, você bota o diácono lá, ele é bom, ele olha, ele não deixa bagunça, ele organiza, mas ele não gosta de gente. Esse cara não pode ficar na porta. Esse cara você tem que esconder ele lá dentro. Já quando a pessoa já está sentada lá. Agora, você tem que pegar quem? É quem já de longe está sorrindo. Seja bem-vindo. Alegria, né? Eu já cheguei em lugares que quem estava na porta não era para estar. Eu falei para Grau, quem está aqui está espantando quem está. Eu fui numa igreja que tinha um diácono que ele segurava a sua mão. A paz, meu irmão. Olha, você entrava com a mão assim, Já. A paz ficava com ele sugava a paz da gente na porta. E ele falava, paz. Tem alguém sentindo alguma dor aí? E aí você... Todo mundo com a mesma dor, né? Eu falei, olha, se eu fosse dessa igreja, falei pra ela, se eu fosse dessa igreja aqui, se eu visse ele na porta, não entrava, porque colocaram uma pessoa que tira a paz da gente aqui na porta. Mas doeu a mão, falei, esse cara não é... Ali é uma mão mais leve, oi, tudo bem. Deixa lá. Então, o governo é muito isso, né? É identificar a qualidade de cada um e administrar, né? E a gente não pode esquecer que a nossa relação também é uma relação de família espiritual, né? Uma relação de igreja. E algumas pessoas não pensam nisso. Então, o Douglas Gonçalves falou algo bem interessante. Ele falou assim, ele teve esse entendimento e eu achei fantástico. Sabe quando você ouve alguma coisa, você diz assim, era assim que eu pensava, eu só não sabia como falar? Então, bate a ideia. Ele disse assim, olha, eu e a minha esposa entendemos que nós já somos noiva de um Senhor. Olha que legal a forma como ele colocou. A minha esposa já tem uma aliança com o Senhor
e eu tenho uma aliança com o Senhor. Nós somos igreja, somos esposa de um Senhor. Falei, então por que a gente casou? A gente casou para que um ajude o outro a encontrá-lo. Olha só. Ai, que legal. Porque as pessoas esquecem que o casal também são irmãos em Cristo e família de Deus. Só que aquilo que a pastora falou, às vezes eles se ajuntam por qualquer outra razão, menos esse discernimento de cuidado discipular. Às vezes Parece por que a interesse. intenção, perdão, amor, parece que a intenção vai até naquele momento, eu vos declaro marido e mulher. É. E depois? É. Vai para onde? E o que acontece depois? Então parece que toda a força está canalizada até aquele momento ali. Mas e dali para frente? O que vem depois? É. Que é isso que você está falando. Então, quando também se coloca a partir desse ponto de vista, igual, tem gente que já casa com a ideia fixa de que se não der certo, tá todo mundo separando mesmo, eu já vou separar. Já vou separar. Já meio que já está pré-programado mentalmente, né? Aqui nos Estados Unidos é bem complicado. A gente pede ao Senhor sempre graça, paciência e muito amor, muito acolhimento. Porque também tem a situação das pessoas aqui serem muito solitárias. Elas estão sempre muito sozinhas. E nessa lida e nessa solidão, elas acabam vivendo juntos, morando juntos e constituindo família a partir daí. Só que não pensam, não coloca tudo na mesa sobre isso. É só a ideia de ficar junto. Aí começam os problemas de uma aliança que não foi estabelecida, de um compromisso que não foi assinado, de uma palavra que não foi garantida, diante de nada, e aí os conflitos vêm. Então é um desafio para uma missão transcultural norte-americana também. O que uniu foi uma carência uniu e foi não uma um carência, propósito de não um estarem propósito. juntos, né? Sim. E essa geração, eu sou de uma época, né? Não mostrando a minha idade, mas sou de uma época que, quando eu falar época, né? Já é longe demais, né? Eu sou de uma época que as coisas, elas não se trocavam, elas se consertavam. Exatamente. A televisão de casa, quando queimou, meu pai não trocou. Nós levamos ela numa loja para ser consertada. Eu lembro até hoje, era uma válvula. Meu pai falou, queimou a válvula, não sei do que, vamos ficar 10 dias sem TV. 10 dias depois, pegou a televisão, levou para casa. Tinha um rapaz que passava na minha rua toda semana consertando panela. Minha mãe ia lá, levava a panela de pressão, o cara batia, consertava. Eu não lembro da minha mãe falando assim, não tá pegando pressão, comprar outra. Não, ela falava, deixa aqui porque essa semana passa o rapaz para consertar. Então, eu vim de uma família que se consertava as coisas. O passar do tempo, a tecnologia, tudo mais, faz com que essa geração experimente só o fato de trocar. É o descartável. É o descartável. O telefone, Não mas já compensa. estava velho mesmo esse telefone. Ou então fala assim, não Não compensa, nada compensa mais. É melhor comprar Você outro. não leva mais panela para consertar. Quebrou, você compra outra. Porque vai ficar mais caro aquela do que arrumar outra. Só que o problema não é esse. O problema é trazer isso para nossa vida. Para as relações. Para as relações. Não deu certo? Troca. Não deu certo? Troca. Porque não quer mais desgastar para... por que não? Ih, nunca mais vai ser igual. Mesmo que se perdoar, não vai ser mais igual esse casamento. Aí troca. Sendo que tá trocando e é a mesma coisa. 6 por meia 6 dúzia. por meia dúzia. E aí dá um desespero. É humano igual, Mas dá um falha desespero igual. na gente. Aqui, como pastores, nós buscamos ser equilibrados. A gente entende os extremos, entendemos as circunstâncias dos relacionamentos que foram gerados sem propósito. O Senhor pode curar? Pode restaurar, pode estabelecer um propósito. Não há o que o arrependimento não faça, que a confissão não mude, não acesse. Então a gente tenta de todas as formas acolher com firmeza sobre a palavra, mostrando a realidade, o que aconteceu, para onde foi. Entendemos, sim, que existem algumas relações que se desgastaram tanto que a permanência é quase um risco de vida. Claro que nenhum pastor vai incentivar, propor ou articular um divórcio de ninguém. A gente administra as decisões que as pessoas tomam. E respeita. E respeita. Né? A gente respeita, apoia e pastoreia os dois, inclusive. Né? O marido, a esposa, o que terminou e a gente ainda, aqueles que nos permitem, a gente pastoreia os dois. Mas existe sim uma falta de propósito muito grande. Sim. Se perdeu bastante essa ideia do que por que a gente está fazendo isso juntos.
por que a gente decidiu, por que nós aceitamos, né? Ainda mais quando tem filhos. Porque a partir do momento que você tem filhos, não diz mais respeito a você. Sim. Sim. Diz respeito à geração que você está trazendo. Sim. Deus é Deus de gerações, né? Isso é muito sério. E O senhor estava falando sobre a fala, né, do pastor Douglas. E algumas ministrações nossas, a gente fala o seguinte, que assim, o objetivo de uma vida cristã é nos tornar iguais a Cristo, né? Então, nos tornar iguais a Cristo é a gente exercer aquilo que Cristo sempre exerceu e exerce até hoje na nossa vida. Quando a gente pensa nas características mais latentes, assim, na pessoa de Cristo, você vai pensar em graça, misericórdia, amor incondicional, né? Então, nós precisamos oferecer isso para as pessoas. Se nós queremos nos tornar como Cristo, nós precisamos praticar isso na nossa vida. E às vezes a gente quer praticar tanto isso, né, como crente, a gente quer praticar isso na vida dos outros, mas esquece de praticar isso dentro da nossa casa. Então, a gente quer oferecer carinho, acolhimento, misericórdia, favor para todo mundo que está lá fora, mas para os de casa, não. E quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, a gente vai entender. Vamos falar aqui. Se o casamento não é a maior forma de santificação. Porque você tem que exercer dia a dia todos os... É o teste. Amor incondicional, graça, misericórdia na vida do outro. Então, é a maior forma de santificação, é o casamento. Então, vamos pensar pelo lado de que essa pessoa está me ajudando a chegar a Cristo, a chegar no céu, porque eu me relacionando bem com Ele... os frutos do Espírito têm que estar todo dia. Todo dia. Aflorado Tudo ali, alinhado. ó. Como é que é, Gleice? O filho que dá mais problema? É o filho da minha sogra, sempre é. É, frase boa. Sempre é esse. Gente, mas nos conte aí, nessa trajetória de vocês, um fato, um caso mais engraçado que vocês até hoje lembram. Assim, não, gente, esse aqui foi o clássico que a gente atendeu a esse casal e foi o que até hoje a gente lembra e... Bom, a Gra vai lembrando aqui, mas eu atendi um casal pós-casamento, lua de mel, voltaram, muito decepcionado da lua de mel, ela muito triste, e conversar com ele primeiro, ele falou, pastor, é o seguinte, lua de mel, inexperiente, ali, né, virgem, primeira vez, e ela quis botar uma roupa, uma fantasia, eu não sabia que eu ia ser surpreendido com uma fantasia e tal. E ele falou, nunca soube que ela gostava de música espanhola, de como que é o nome? Castanheiras. E tal. E do nada ela me sai do banheiro, me deu uma crise de riso que eu não conseguia parar. Ela começou a chorar e enquanto ela chorava, as castanholas batiam e ele ria mais, porque ela fazia assim, e as castanholas faziam trac, e ele foi rindo, falou, acabou, estragou minha noite e... Aí ela não quis mais fazer nada, no outro dia foi sem castanhola, mas ela tá muito magoada, porque ela falou que já nunca mais vai fazer uma surpresa pra mim e tal. Aí depois foi muito engraçado, porque daí depois quando ela veio falar, né, daí eu falei, mas sem castanhola e tal. Sem castanhola. Vamos bem. Né? Manda castanhola. E teve um caso engraçado do contrário. Que eles falaram, não, vou contar pro senhor a vergonha que nós passamos e tal, mas não era nem... ali não deu problema, mas é um engraçado que o pastor quis contar. Que ele quis fazer uma surpresa. Foi numa loja de festa de fantasia, comprou uma roupa do Homem de Ferro. Essas roupas agarradas, igual Homem-Aranha, assim. Né? Aí falou pra esposa, ela falou, vou tomar banho. Ela entrou no banheiro do hotel. E ele falou, eu vou me fantasiar de Homem-Aranha, de Homem de Ferro. Eu não sei se é Homem de Ferro ou Homem-Aranha. Sei que aquelas roupas coladas. Ele já botou a roupa. E aí ele falou assim, a cabeça, homem, né? E hoje eu vi um cara acontecendo a mesma coisa. O cara saiu, não sei se você viu do hotel. O cara, ele foi lá fora jogar um negócio, a porta fechou. E ele ficou tentando abrir, já estava fechado.
ele foi sair porque ele pensou assim, ela vai sair do banheiro, eu vou entrar no quarto. Quando ele fez isso, a porta trancou com ele pra fora. E ele ficou batendo e ela achando que ele tava lá. Então ela não atendia e ele lá fora. E ele, pastor, e eu batendo na porta, esmurrando a porta. E aí vem um casal com a criança assim, passando assim, e ele... Aí o cara falou, a menina falou, é um homem de ferro, papai? É, filho, mas calma. Ainda bem que era vamos essa pra lá. roupa, né? Aí, quando abriu ela, quem é? Ele falou, não dá mais nada, não. Pelo amor de Deus, isso não é uma fantasia. Eu falei, meu Deus, como é que você vai... Criatividade não, aí. Criatividade, não é? O povo é criativo. Não. Mas ele falou, ele já logo lembrou de coisas engraçadas. Eu lembrei de uma situação de que a gente, né, até sempre fala bastante, que o Alan uma vez foi um aconselhamento e aí foi conversar com um homem. E aí o homem falando, né, falou um monte, falou da mulher, reclamou. Aí ela falou assim, olha, Gra, faz o seguinte, atende você, ela, e escuta, né, o lado dela para ver se bate as coisas, né? Aí eu fui conversar com ela e perguntando, e tudo que ela falava, não, porque meu casamento tá ótimo, não, porque tá tudo bem. E a relação sexual de vocês, como é que tá? Tá tudo em dia. Eu falei, gente, não é possível, não é a mesma conversa. Eu falei, nossa, é a mesma pessoa que nós conversamos? Eu falei, será que a gente tá conversando com um casal certo? Porque é totalmente diferente, né? A gente teve que chegar e botar os dois juntos e falar, não tá batendo as informações. Quem é que tá falando a verdade aí, né? Porque, às vezes, também a visão de um não é a mesma visão do outro. Às vezes, tá muito bom para um e para o outro tá só se lascando, não tá dando certo para mim, tá ruim. E o outro lado, não, ele tá fazendo todas as minhas vontades, então tá tudo bem. E, na verdade, tem que ser uma doação dos dois lados, né? Então, tem essas coisas. E é um processo santificador de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos chamados para atender um casal, foi o rapaz que ligou, desesperado, que ele não aguentava mais a situação que ele estava vivendo. E eles eram recém-casados, né? Tipo assim, meses de casado. E o cara ligou no desespero. Aí, Benhur, nós vamos ter que ir lá atender. Eu falei, gente, mas eles acabaram de casar. Que confusão. Então, assim, agora imagina... Que confusão que eles já conseguiram arrumar em meses de casado, né? Aí, Benhur, chegamos lá, sentamos na casa deles. Aí o rapaz, olha, para mim não dá mais. Para mim já deu, já chega. E nós, meu Deus, o que será que aconteceu, né? E ela na maior paciência, sentada assim, olhando para ele, uma cara plena de calma. Aí nós, mas ela tá muito tranquila, né? O homem que tá estressado desse jeito. Aí ele, todo dia, quando eu chego em casa, essa mulher tá com meu chinelo no pé. Ai, meu Deus do céu, não. Eu já falei que eu detesto que use meu chinelo. Para ajudar, ontem foi jogar o lixo lá fora. Caiu porque é o tamanho do pé dela ou o tamanho do meu chinelo. O chinelo. Quase se matou no gelo. Ele... era por causa do chinelo. Nossa. Aí eu olhei pro Benhur assim, nós saímos de casa. Não tô acreditando que a gente tá ouvindo o negócio. Atravessamos esse frio para chegar o chinelo. Por causa de um chinelo. De um chinelo. Não. É falta de maturidade, né, gente? Complicado. Mas se você falou uma coisa, teve um pastor falou pra mim que um pastor falou, pastor, eu atendi um cara que ele era gago e ele casou e ele tava muito aborrecido porque a mulher dele completava a fala dele, sabe? Ele ia falar, ela completava e ele aí marcou um gabinete, só que quando ele foi explicar pro pastor, o pastor completava o que... A fala. Só foi piorando. Mas até eu quero explicar o porquê. Quando o cara explicou o porquê, né? Daí ele falou, gente, mas eu tô fazendo a mesma coisa. Aí o cara falou, eu acho que é normal, né? Aí ele, pastor. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Porque ele não gostava que completava, e às vezes completava. Porque ele falou que a esposa completava, às vezes, com uma coisa que não era o que ele tava querendo falar. E aí ela falava, não. E aquilo foi emborrecendo ele. Ele falou, vou separar. Porque quando eu era gago sozinho, ninguém me completava. E agora ela fica
Ah, eu quero... Ah, ele quer um Completa lanche. ainda completa. Não é o quero lanche. lanche, não quero... Né? E ele não quer explicar que não quer o lanche. Aí demorava a frase. Aí eu falei, nossa, imagina se Meu eu Deus tô do assim. céu. Eu, no início, e eu até falei isso na igreja, né? Que no início, eu ainda era muito imaturo e tal, e então eu aprendi a não ficar dando muita opinião em briga de casal, de namorado. Muito tempo atrás, um casal namorando, tal, era namorado ainda, separou. Aí, pastor, separei. Daí eu falei, a melhor coisa que você fez, viu? Essa pessoa aí não era mesmo pra você e tal. Eu não quis falar, mas, sinceramente, pra mim foi livramento na tua vida. Não, pastor, também acho. Não, tô falando pra você. Deus tem coisa melhor. Falei isso na quarta. Domingo voltou. Uma pessoa e foi pra igreja. Aí a pessoa olhava pra mim e eu pensando, essa pessoa sabe que eu falei isso. Será que ele contou? Será que contou que eu falei que foi livramento e tal? E agora? E eu fiquei com essa dúvida, eu falei, nunca mais. Amém. Eu espero, né? Pastores, hoje a nossa temática, né, que é juntos e enrolados. Aham. Porque as pessoas acham assim que quando eles se casam, os problemas deles Acabam. acabam. Mas na verdade você vai unir o problema de Unir. dois ali, né? É. E se não for o que a Bíblia fala, né, o cordão de 3 dobras, né? Se a gente não deixar que essa condução seja feita por Cristo na nossa vida, o que a gente faz é se enrolar cada vez mais, né? Então, para vocês deixarem aí uma palavra para os casais, para dizer que, olha, nesse bolo todo aí, nessa confusão toda, tem como se achar o fio aí, condutor de tudo isso, né? E trazer equilíbrio. Usar essa linha toda aí, dá para fazer algo novo. Exatamente, é isso aí. Eu quero deixar, então, uma palavra para você que se você casado, precisa levar todos os dias da sua vida aquilo que você prometeu diante do altar. Né? A gente fala bastante sobre isso, porque nós prometemos diante do altar amar e respeitar em todos os dias, em todas as situações. E nós temos que levantar decididos a isso. É uma decisão que a gente toma. Eu decido te amar, eu decido te respeitar, eu decido te admirar, eu decido te perdoar. É uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias, né? E se não houver essa decisão diária, não tem como haver um casamento saudável, um relacionamento saudável. E precisamos ser enrolados na graça do Senhor, né? Convidar Jesus para ser essa ponte, convidar Jesus para ser esse fio que vai unir essa É Jesus casa. que entra nessa casa para resolver todos esses problemas. Yes. Descobrir que dá para sair dessa situação e ter uma casa e uma família cheia da graça. Yes. Jesus, o Senhor da casa. É isso aí. Yes. Amém, minha gente. Amém, Tempo voa aqui, meu amém. Deus. Olha só. Muito, olha só. Uau, agora que eu vi ali. Velocidade. Coisa boa estar com vocês aqui, viu? Pastores, que alegria ter vocês aqui conosco. Alegria É uma nossa. honra para essa casa. Obrigado pela Amém. entrega de vocês, né? Pela generosidade de vocês em nos servir nesse dia. E contem com o nosso carinho, as nossas orações, e que esse ministério tão lindo que o Senhor confiou a vocês possa abençoar ainda mais, né? Muitas casas, muitas famílias, e essa forma leve, essa graça de Jesus possa ser abundante a cada dia mais sobre a vida de vocês e sobre a geração de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus Muito obrigado. abençoe. Obrigada. Gente, Deus abençoe. Obrigado por você estar aí. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se, é importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário ajuda muito e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Seja bem-vindo aqui ao Abacast, se você está aqui pela primeira vez. Você acabou de ouvir um casal cheio da graça de Deus. Nos vemos em um próximo podcast. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até mais.